Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Explora Mundo. Eu sou Edner Braga e hoje eu quero conversar com você, leitor apaixonado ou entusiasta da literatura, e nós vamos explorar um livro muito interessante que me surpreendeu bastante, que é A Biblioteca dos Sonhos Secretos. Então fica comigo que eu vou falar em detalhes, mas sem dar spoiler, porque a ideia é difundir os livros, a leitura, a literatura, o conhecimento, as artes e a cultura. E aqui tem um pouco de tudo isso que o canal Explora Mundo gosta de levar os exploradores desse universo a cada vez mais lugares importantes e interessantes para transformar a nossa vida. E por falar em transformação, este é o tema central da Biblioteca dos Sonhos Secretos, porque na verdade são 5 contos, ele não é considerado um romance, embora a gente até possa considerar também um pouco desse ponto de vista enquanto estrutura, porque, embora os contos se modifiquem e os protagonistas se modifiquem, há 2 personagens principais também, que são importantes em cada trama de cada conto, que eles se repetem em todas as histórias, e também um personagem acaba sendo citado numa outra história, o que acaba então, a partir desses 3 elementos que são recorrentes em cada uma das 5 histórias, criando uma conexão entre elas, então dando a impressão de unicidade, de coesão e de coerência. E isso é bastante interessante. É lógico que esse tipo de construção não é nenhuma novidade, eu já li vários livros que trabalham nesse sentido, mas é sempre muito interessante quando isso é feito num livro de contos, porque pode dar essa ideia de unicidade e acabar atraindo pessoas que não são muito fãs de ler contos, que preferem mais um romance, que tenha começo, meio, fim, uma coisa mais longa, em que as coisas vão sendo construídas mais paulatinamente, devagar, do que num conto em que a ação, o início, o clímax e o encerramento, o fechamento tem que acontecer de uma forma mais rápida. Mas assim, independentemente de você ser acostumado ou não a ler contos, ou ser fã ou não de contos, eu acho esse livro altamente recomendável. E se você gosta, então, é um prato cheio. 5 histórias são de uma sensibilidade que espanta, porque ao mesmo tempo são histórias muito simples. São pessoas, e o foco aqui de todas as histórias basicamente é o trabalho, a profissão, aquilo que as pessoas fazem no campo da esfera produtiva da civilização. E é lógico que aqui sempre, todas as histórias, todos os contos e todas as leituras que esses personagens fazem da sua própria vida e de como ele vai buscar essa transformação, estão relacionadas, é lógico, com a cultura japonesa. E aí você consegue analisar as diferenças e aproximações que existem entre a cultura brasileira e a cultura japonesa. E é um livro que é indicado para todas as faixas etárias, porque ele tem personagens, né? Cada conto ele vai variar desde um personagem de 20 anos até um personagem de 65 anos aposentado. E cada história, então, vai trazer exatamente isso. Personagens que estão no momento da sua vida em que ele está vivendo uma crise ou ele está descontente com relação àquilo que ele faz no trabalho ou profissionalmente, do ponto de vista geral, ou daquilo que ele gostaria e que não faz. Então o foco é exatamente isso, relacionado com o fazer, um fazer profissional e uma certa frustração, descontentamento ou a percepção de que está numa fase da vida em que uma transformação tem que ser feita. E por algum motivo ou outro, ou vamos dizer assim, por sinais do destino, todos esses 5 personagens, cada uma dessas histórias, são levados para a mesma biblioteca e lá encontram uma atendente muito solícita, muito bacana, que é a primeira a receber cada um desses personagens, e a partir da conversa que tem com eles em relação ao que eles estão buscando ali na biblioteca, ela encaminha para a bibliotecária, que é um ser singular, do qual se conhece pouco, porque ela é pouco descrita, e quando ela é descrita, ela é sempre descrita fazendo a mesma coisa em todas as histórias. Então você vai até ao longo de uma história ou de outra, a autora, Michiko Aoyama, vai colocando uma pitadinha de informação sobre essa bibliotecária a cada história, mas são pitadinhas mesmo, você acaba não tendo uma ideia e uma construção muito clara dessa personagem, que é fundamental e muito importante, e ela é uma personagem que a gente chamaria projetiva, que você vai preencher as lacunas de comportamento, de personalidade sobre essa personagem a partir da sua própria capacidade, da sua própria mecanismo de projeção, o que torna a história muito interessante. Mas assim, o que há em comum, né, em todas essas histórias, além do que eu já falei, é que todas as vezes que um dos personagens, cada uma dessas histórias, se dirige para essa bibliotecária, ela faz a mesma pergunta: o que você procura? Que é uma pergunta que é cabível lá no contexto de uma biblioteca, né, porque você está procurando algum livro ou alguma informação sobre livro, alguma leitura, e então é cabível a pergunta: o que você procura. Mas mais do que isso, a autora coloca de uma forma inconfessadamente proposital e bem intencionada essa pergunta, o que você procura, como uma pergunta de nível existencial. E todas as vezes que a gente se depara na leitura com essa bibliotecária fazendo o mesmo questionamento, o que é que você procura, a gente acaba pegando essa questão e pensando também em algum aspecto da nossa vida, principalmente no aspecto profissional, né? No aspecto do fazer, no aspecto do que eu produzo em relação a essa esfera da civilização, chamada trabalho, chamada profissão, e também sobre outros aspectos a gente pode se questionar toda vez, e a gente se depara 5 vezes com essa bibliotecária nos perguntando
perguntando o que é que você procura. Eu, como leitor, sempre estou procurando o livro, mas como pessoa é muito mais ampla, muito mais complexa, e que não pode ser reduzida à categoria de leitor apenas. Eu procuro outras coisas na minha vida, né? Todos nós procuramos uma série de coisas. Então essa pergunta, cada um desses contos, é muito provocativa. E além disso, o que ela faz? A pessoa diz então o que está procurando, e normalmente a pessoa responde a essa pergunta na biblioteca, diz para ela sobre leitura, sobre livro. E aí ela faz uma pesquisa lá no seu computador, na internet, no sistema da biblioteca, e aí ela dá uma relação de livros que tem a ver com aquilo que a pessoa diz que procura. Mas sempre há um livro que destoa. E a pessoa pega aquela lista, vê que tem 4 livros que estão realmente relacionados com o que ela perguntou, mas tem um livro que a princípio a pessoa acha que não tem nada a ver. Mas movida pela curiosidade, esses 5 personagens acabam pegando primeiro e principalmente, ou levando junto para casa, este livro que ela falou. É um absurdo essa bibliotecária ter me recomendado isso, não tem nada a ver com aquilo que eu estou buscando. Mas a pessoa, por curiosidade, leva. E também essa bibliotecária dá sempre um brinde, cada um que a consulta, que a princípio esse brinde parece ser muito inocente, ele não está relacionado com nada daquilo que a pessoa foi buscar ali, mas a pessoa se sente agradada porque é uma coisa que ela faz à mão. Toda vez que alguém se aproxima dela perguntar, ela está mexendo lá com umas linhas, então ela faz uma coisa que é chamada no livro de feltragem com lã e vai construindo objetos, que ela entrega junto então com essa lista de recomendações de leitura. E a pessoa leva aquilo para casa, leva o livro que não se relaciona com aquilo que ela buscou, e começa a ler, e isso vai desencadeando um processo de transformação, ajudando a pessoa nesse processo de transformação que ela estava já buscando, e que às vezes ela tinha consciência, outras vezes ela não tinha que estava buscando aquela transformação, mas acabava sendo despertada exatamente por causa deste livro que ela não estava procurando, e por causa deste brinde que ela recebeu de feltragem com lã, e isso vai desencadeando, então, histórias, 5 histórias lindíssimas, personagens sensacionais, maravilhosos, de todas as faixas etárias, e é lógico que a gente, leitor, vai se identificando com todos, mas é muito mais tranquilo e mais fácil a gente se identificar com aquela história que está relacionada com personagens que estão mais próximos da nossa faixa etária, ou vivendo um momento de vida muito parecido com o nosso. E é lógico que a minha identificação foi com a última história, com o último personagem, que é um aposentado de 65 anos, e eu não tenho 65 anos, tenho 60, mas já sou aposentado, só que ele não sabe o que vai fazer do resto da vida dele, não sabe como utilizar o tempo. E eu, pelo contrário, desde que eu me aposentei, até antes disso, eu me preparei, e eu sempre soube o que eu quero fazer com o resto da minha vida, e estou fazendo. E uma das coisas que eu escolhi fazer pelo resto da minha vida é exatamente falar sobre livro, literatura, artes, cultura, que foi uma coisa que, mesmo que eu não tivesse me encaminhado profissionalmente para fazer ao longo da minha vida de trabalhador, é uma coisa que eu fiz o tempo todo. Eu leio desde que eu fui alfabetizado, eu nunca me percebi um dia sem um livro na mão, sem um jornal, sem uma revista, porque eu lembro que quando terminou o meu processo de alfabetização e eu percebi que eu podia ler as coisas, ler as placas, ler os avisos, ler um papel escrito que eu achava no chão, eu nunca mais consegui deter o meu olhar quando eu via alguma coisa escrita. E isso me fez ser um leitor muito apaixonado. Eu leio constantemente, então eu sei o que eu fiz no verão passado, tanto quanto eu sei o que eu vou fazer no próximo verão, que é ler, desenvolver uma série, lógico, de outras atividades, porque eu não me restringo exclusivamente à leitura, mas é uma das coisas que eu faço com muito prazer e faço bastante. Então este livro e todos os livros cuja história envolve livros, biblioteca, literatura, lugares relacionados com literatura, com autores, com escritores, sempre me fascina. E eu tive a sorte do meu último aniversário, quando eu fiz 60 anos, eu ganhei muitos livros de presente, porque meus amigos sabem que eu devoro livros, e ganhei de uma amiga que é brasileira de origem japonesa e que teve a sensibilidade de me dar 3 livros que falam sobre bibliotecas, livrarias. E esses 3 livros são de autores orientais. E o primeiro que eu li foi esse aqui, achei sensacional, achei brilhante, e eu recomendo para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, se dê esse presente, ou peça de presente para alguém que te ama, a Biblioteca dos Sonhos Secretos, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Leitor de todas as idades. Se você é um leitor iniciante que ainda não tem muito treino de leitura, ainda não está apaixonado por leitura porque está iniciando, está descobrindo isso agora, este livro é recomendado para você, porque ele flui, a narrativa escorre pelos olhos da gente, as histórias são simples e ao mesmo tempo tão profundas, provocam emoções muito positivas no leitor. Então eu recomendo para os iniciantes, como eu também recomendo para os leitores veteranos, que já leram muitos clássicos, que leem literatura mais densa, mais profunda, que suscitam todo tipo de emoção, para você fazer e tomar um refresco chamado A Biblioteca do Sonho Secreto. E eu recomendo para você que é muito jovem, como para você que, como eu, já é um idoso. Essa leitura é muito prazerosa, muito gostosa. Quis mesmo fazer essa resenha contando brevemente sobre a narrativa de uma forma geral, do ponto de vista das histórias, mas sem dar muito detalhe sobre as histórias. Só trouxe essas coisas que tem em comum, mas não contei nem o começo, nem o meio e nem o final de nenhuma das histórias, porque eu quero que você descubra e se descubra em cada um desses personagens, ou se descubra mais ainda em um desses personagens,
como eu me descobri. Tá aqui a minha indicação, com muita sinceridade no coração, eu digo, leia. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, por favor, para continuar fazendo com que esse booktuber idoso continue firme e forte e motivado a continuar trazendo livros, indicação de livros para vocês. Compartilhe esse vídeo com outros leitores ou com pessoas que você ama. Comente abaixo na seção de comentários o que você achou desse vídeo. Se você ficou tentado a ler ou não, se você já leu, o que você achou do livro, se você recomenda também, ou pelo contrário não, porque todas as opiniões são admitidas, são respeitadas e ajudam os leitores que vêm aqui nessa comunidade chamada Canal Explora Mundo a também tomarem essas decisões baseadas naqueles que são a favor ou naqueles que são contra a esse livro, mas o que eu acho que não dá é para ficar indiferente a ele. E se você resolver comprar o livro, compre a partir deste vídeo, por favor, clicando no link da Amazon, porque o Canal Explora Mundo é afiliado da Amazon e a cada vez que você comprar, além de você ter um preço bem legal, você também vai ter frete grátis, caso você já tenha assinatura Prime, e também você vai estar dando um apoio muito importante ao canal. E se você também quer dar mais ainda uma força para o canal, além de comprar através do link, mas aí você pode também dar uma força visitando as lojas virtuais dos nossos 2 patrocinadores. A Clique Livros, que é uma livraria de livros novos e usados 100% virtual e que tem um catálogo que cresce com novos títulos a cada dia, com precinhos, ó, de aquecer o nosso coração, e ainda você recebe pelas suas compras cashback, cupom de desconto de frete, enfim, uma série de vantagens que facilitam o acesso a cada vez mais livre para leitores apaixonados como eu. E também você pode clicar no catálogo de cursos da Cursos Clique, que é um portal de cursos de formação livre e que vai aprimorar o seu campo profissional, já que nós estamos falando aqui de uma leitura que fala de emprego, trabalho e atividade profissional. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter permanecido nesse vídeo até aqui e um monte de abraços literários para você. Até o próximo vídeo.